Olá pessoal, meu nome é Paulo André, sou estudante do PROEF, mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional. Conforme a avaliação final da disciplina Problemáticas da Educação Física, foi proposto que sistematizássemos todos os conhecimentos tratados durante essas 8 semanas de trabalho. O objetivo é descrever e compartilhar um mapa conceitual, rico e cheio de detalhes, conectando de forma adequada a parte e o todo. Mapa conceitual é uma estrutura gráfica que ajuda a organizar ideias, conceitos e informações de modo esquematizado. Para a elaboração dessa atividade, utilizei o Microsoft PowerPoint, pois é uma ferramenta com ótima qualidade gráfica e rico em detalhes animados. Então vamos ao mapa conceitual. Para a elaboração do mapa conceitual e com apoio à disciplina, utilizei o livro Desafios da Educação Física Escolar, temáticas de formação em serviço no PROEF. O mapa conceitual terá como base as problemáticas da educação física. Durante a disciplina, focamos em 6 problemáticas, que são o abandono do trabalho docente, relação entre teoria e prática, aspectos legais da educação física escolar, indisciplina e afastamento, o ensino do esporte e, por último, as questões de gênero. Para facilitar o entendimento, cada problemática irei trabalhar separadamente, utilizando o zoom e tirando ela do mapa. Após a conclusão da problemática trabalhada, retorno ao mapa com a problemática que acabei de apresentar e como o mapa ficou. A primeira problemática é o abandono do trabalho docente. O estudo dessa problemática foi utilizado como base o texto Educação Física Escolar entre o rola-bola e a renovação pedagógica, pelo professor Fernando Jaime Gonzalez. Ele faz uma crítica sobre a atuação do professor. Ele caracteriza esse abandono docente em 3 categorias de atuação. A primeira categoria é a prática tradicional, que tem como base o esporte, o modelo esportivista. O professor, nas suas aulas, ele dá privilégio aos mais habilidosos e nas suas aulas ele enfatiza as competições e os treinamentos. A segunda categoria é o desinvestimento pedagógico. O desinvestimento pedagógico está atrelado à falta de intervenção do professor, o famoso rola-bola, onde os meninos jogam bola, a grande maioria jogam bola, e as meninas voleibol ou queimado. E essa falta de intervenção, consequentemente, acarreta na ausência do professor, nas atividades, nas elaborações das diversas atividades propostas pelo currículo. Atrelado a isso, uma maior participação masculina. Os meninos são mais ativos nesse modelo, por ser livre, por praticar só jogo bola, só para praticar isso. Os meninos são mais ativos nessa proposta, nessas atuações do professor. E atrelado a isso também, os alunos decidem como será a aula. Eles escolhem como serão a aula, se vai ser jogo de futsal, voleibol, essa falta de intervenção. Eles estão livres para escolher o que eles quiserem. E atrelado a isso, a essas duas atuações, podemos já fazer algumas semelhanças. Por exemplo, a maior participação masculina, mais ativa, tende a ser ligada à prática tradicional por conta do esporte ser como base, o esporte ser maior nas aulas de educação física. E também a falta de intervenção acarreta também no privilégio aos mais habilidosos, porque os mais habilidosos, eles escolhem os times, eles se distanciam dos que não ainda tiveram a participação, a vivência de praticar alguma atividade. Enfim, a terceira categoria de atuação docente pelo professor Fernando Jaime Gonzalez é as práticas inovadoras, se opondo a esses modelos tradicionais de desinvestimento pedagógico e as práticas tradicionais. E essas práticas inovadoras vêm com um processo de transformação da área, acarretando em enfrentar também as problemáticas da escola, a cultura da escola, que é, às vezes, a educação física como tudo tem sua invisibilidade sobre a comunidade escolar. E também nesse processo de transformação da área, essa atuação do professor vem formar uns alunos críticos, ter uma participação mais de todos dos alunos, e consequentemente o reconhecimento da área como componente curricular. Agora voltamos ao mapa conceitual, trazendo toda essa problemática que foi destacada aqui.
A segunda problemática é a relação entre teoria e prática. Esse estudo utilizei como base o texto Relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar, escrito por Soraya Cristina Dari. Essa relação entre teoria e prática ainda está ligada com a ação docente. A autora ela destaca dois aspectos. O primeiro é o saber fazer. Esse saber fazer é o realizar corporal. Tá? No transcurso da história, a educação física priorizou quase que exclusivamente o saber fazer das práticas corporais e não o saber sobre essas práticas. Ou seja, esse saber fazer está ligado estritamente ao modelo esportivista, o modelo tradicional. E esse modelo tradicional, ele transcorre ao modelo Quarteto Fantástico. Esse Quarteto Fantástico, as aulas ficam mais livres, sem nenhuma intervenção pedagógica, a aula se torna fazer por fazer, um momento de lazer, sem nenhuma proposta pedagógica. Então, ou seja, a aula fica totalmente recreativa, um momento de recreação, sem nenhuma vivência, experiência, sem nenhuma contextualização. E o segundo aspecto dessa relação entre teoria e prática, a professora Cristina Darido, ela destaca o saber sobre o fazer, o corpo que pensa. Esse saber sobre o fazer está ligado ao movimento renovador. É um movimento renovador, as práticas renovadoras, as contextualizações das diversas práticas, as diversas vivências, experiências propostas pelo currículo, ao passo que as aulas se tornam com mais propostas pedagógicas pelo professor, o professor adota a sua postura mais renovada e, consequentemente, a compreensão das práticas, as diversas práticas propostas pelo currículo. Tá? E voltando aqui ao mapa conceitual, já podemos cruzar as ligações. Né? O saber sobre o fazer está ligado às práticas inovadoras e o saber fazer está ligado às práticas tradicionais. A terceira problemática que irei trabalhar é os aspectos legais da educação física escolar. Essa problemática eu usei como base do texto Educação Física como componente curricular da educação básica, aspectos legais, de Fernando Moreto e Soraya Cristina Darido. Esses aspectos legais da educação física escolar, começarei pelas leis. As leis e os documentos norteadores da educação física. Primeiramente, irei falar sobre a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases. Em 1961, a educação física ela passa a ser disciplina obrigatória, porém aos alunos menores de 18 anos. E também ela tem um caráter eminentemente prático. Em 1971, a educação física ela deixa de fazer referência a esse limite de idade e tornando-se obrigatória em todos os níveis. Porém, alguns fatores que dispensam das aulas, esses fatores, os alunos que trabalham 6 horas ou mais, os maiores de 30 anos de idade, quem estiver prestando serviço militar obrigatório, os incapacitados. E também os alunos do curso noturno. Em 1996, um novo decreto elimina o anterior e a educação física passa a ser componente curricular, um grande ganho na nossa área. Porém, sendo facultativa aos alunos pós-graduandos e às mulheres com prova. Essa lei 10.793 de 2003, a educação física ela passa a ser integrada à proposta pedagógica da escola, porém continua ainda com os fatores que dispensam das aulas, certo? E também a educação física não é mais componente curricular obrigatório do ensino superior de graduação, ou seja, fica aquela dúvida se é facultativo o ensino sobre as práticas ou a prática. Retornando ao nosso mapa conceitual e fazendo essa ligação das três problemáticas, já podemos fazer essas ligações e essas relações entre elas. Bem, a quarta problemática que eu irei trabalhar é a indisciplina e o afastamento. Esse estudo teria como base o texto O Afastamento e a Indisciplina nas Aulas de Educação Física Escolar, escrito por Soraya Cristina Darido, Fernando Jânio Gonzalez e Guy Gensier. Os autores eles destacam 3 questões da indisciplina e afastamento. A primeira questão está ligada ao afastamento.
Esse afastamento, ele também implica nos aspectos legais da educação física, seja ela as dispensas, seja ela a facultatividade, tá? Também está ligado esse afastamento à repetição de conteúdo, os conteúdos tradicionais que são postos aos alunos durante toda a educação básica, que é o famoso quarteto fantástico, tá? Outra situação do afastamento é a exclusão, onde os dois alunos mais habilidosos escolhem seus times, excluindo assim os demais, tá? Acarretando o quê? No insucesso dos menos habilidosos, onde eles se sentem envergonhados, ficam com medo de praticar algum movimento, algum fundamento básico, com esse medo do que os outros alunos vão pensar dele, porque eles se sentem excluídos das aulas, tá? E essa exclusão e esse sucesso acarreta no desinteresse dos alunos, certo? Da disciplina. E a segunda questão da indisciplina e afastamento é a indisciplina. Essa indisciplina é aquela questão, né, dos alunos não respeitarem as regras de convívio, conversas paralelas nas aulas, educação física muitas vezes atrapalhando a aula, os alunos muito agitados, tá? Não obedecem às regras, desrespeitam os professores, os outros alunos, tá? Os alunos ficam sem limites, os alunos sem limites, tá certo? E muitas vezes a família, elas colocam essa questão de disciplinar o aluno à escola ou ao professor, certo? Mas o que é necessário é esse trabalho conjunto entre a escola e a família, tá certo? E a terceira questão é o que é necessário, certo? E esse o que é necessário é o que é necessário ser feito para impedir essa questão de afastamento e essa questão de disciplina, tá? Então, os autores destacam essas novas propostas, certo? E essas novas propostas estão ligadas para as propostas inovadoras. Que propostas são essas? A inclusão, o reconhecimento, né, da educação física, a inclusão desse reconhecimento da educação física, né, que ela seja reconhecida como componente curricular, tá? E outra questão, e outro fator dessa proposta é a inclusão de todos os alunos, né, uma proposta que inclua todos os alunos, independentemente de habilidade ou não, tá? E também uma proposta diversificada de conteúdos, certo? E outra proposta é esse método de trabalho e de avaliação, né? Que tem o método dos trabalhos cooperativos, metodologias ativas, certo? Que inclui esse aluno, né? E tem outra proposta que é essa esporte do queixo e o futebol calejeiro, que eu achei muito interessante, tá? Que os professores citam nesse texto, né? Eu achei interessante que eles colocam essa proposta coloca o aluno no centro da aprendizagem, né? Faz essas duas propostas aí, o esporte de queixo e o futebol calejeiro, elas fazem com que o aluno se sinta responsável pelo seu próprio aprendizado e dos seus colegas, certo? Assim como essa aprendizagem cooperativa, essa aprendizagem de cooperação, tá? E voltamos aqui ao nosso mapa conceitual, né, interligando as outras problemáticas, já podemos fazer uma ligação aqui do que é necessário. O que é necessário está ligado às práticas inovadoras, assim como o afastamento está ligado com o quarteto fantástico, como falei anteriormente, né, essas práticas tradicionais, esses conteúdos repetitivos, tá? E esse afastamento também ligado à facultatividade, às dispensas, certo? Vamos lá. Bem, a quinta problemática que eu queria trabalhar é o ensino do esporte. Esse estudo teria como base o texto Inquietações no Treinamento do Esporte na Educação Física Escolar, escrito por André Luiz Ruggiero Barroso. O autor define o ensino do esporte em duas categorias. A primeira é as aulas hegemônicas, tá? Aulas hegemônicas onde ela se resume nos modelos esportivos, tá? O treinamento das aulas, as técnicas, táticas, sem a diversidade, sem a contextualização, porquê, para quê das aulas. E outro aspecto é o predomínio de algumas modalidades, o famoso quarteto fantástico também,
que faz parte disso, tá? E atrelado a esse predomínio em alguns modalidades, os alunos têm que ser mais ativos, o predomínio masculino, certo? E outro aspecto do esporte, outra categoria que o autor define, é as propostas pedagógicas, propostas renovadoras, onde as aulas são mais reflexivas, contextualizadas, discussões, o porquê, o pra quê, né? O aluno entende mais além do esporte como fenômeno cultural, tá? O que está em torno do esporte, os aspectos sociais, psicológicos. Também uma variedade de conteúdo, não se resumindo ao modelo tradicional, né? Por exemplo, o aluno vai viajar ali pelas lutas, ginásticas, danças, pratos corporais de aventura, certo? Quebrando e superando esse esporte hegemônico nas aulas. Entendendo o que ensinar e para que ensinar. Né? O aluno formando o aluno mais crítico. Tá? Vamos voltar agora ao mapa com essa problemática e envolvendo as outras problemáticas, interligando as outras e fazendo algumas semelhanças, tá certo? Podemos perceber aqui que o predomínio de algumas modalidades está ligado ao quarteto fantástico, como eu falei antes, certo? Bem como o esporte hegemônico ligado às práticas tradicionais, certo? E as propostas pedagógicas ligadas às práticas inovadoras, tá? E outra ligação que podemos fazer também são as propostas pedagógicas ligadas à inclusão de todos os alunos, a participação de todos, né, com essas novas propostas. Por exemplo, quando você usa o esporte do queijo, o esporte calejeiro, você traz também essa inclusão. Você percebe que todas as problemáticas, elas perpassam uma pelas outras, tá? Bem, a sexta e última problemática que eu irei trabalhar são as questões de gênero. Esse estudo eu tirei como base o texto Educação Física Escolar e a Questão de Gênero, escrito por Osmar Moreira de Souza Júnior. Bem, o autor traz no seu início do texto uma seguinte provocação, fazendo o seguinte questionamento: por quais motivos seria tão comum que crianças da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental tenham aulas de educação física mistas, enquanto a partir dos anos finais do ensino fundamental as aulas separadas por sexo começam a ganhar espaço? Primeiramente, o autor ele traz umas definições. As definições entre gênero, sexo e sexualidade. Onde gênero entende-se a condição social através da qual nos identificamos como masculino e feminino, ao passo que sexo é o termo utilizado para identificar as características anatômicas que diferenciam os homens das mulheres. Sexualidade, por sua vez, refere-se a uma série de crenças, comportamentos, relações e identidades socialmente construídas e historicamente modeladas, que permitem homens e mulheres vivenciarem seus desejos e prazeres corporais. Certo? A segunda questão é a conscientização, os debates em sala de aula, que o professor de educação física possa trazer essas provocações em relação às questões de gênero. Ao longo dessa disciplina foram propostos 3 vídeos em relação para ser usados como ferramenta pedagógica. O primeiro vídeo foi as jogadoras invisíveis dos canais ESPN. O segundo vídeo foi o que significa fazer as coisas tipo menina. E o terceiro vídeo foi desigualdade de gênero no olhar das crianças. Esse vídeo foi produzido na Noruega, tá? A terceira questão foram as alternativas didáticas propostas pelo professor Osmar Moreira. Ele traz o futebol generificado. Achei muito interessante esse futebol porque ele contextualiza a mulher vista pela sociedade, tá? E através dessa proposta criamos o futsal reflexivo, fazendo uma interligação entre o futebol generificado e o futebol calejeiro, né? E a terceira questão são as aulas mistas, né? Embora essas aulas estão amparadas pela lei 9394/96, pelas leis de diretrizes e bases, os professores de educação física têm um grande desafio, né?
para ministrar essas aulas referente a essas aulas mistas. Não é isso? Então, resumindo, o professor de educação física, esse texto traz uma reflexão para os professores de educação física, adotar uma postura adequada em relação a essas questões de gênero como ferramenta pedagógica nas suas aulas de educação física, para uma transformação, uma conscientização, né, que o espaço de educação física seja mais acolhedor e inclusivo. Voltamos ao mapa conceitual e finalizando com essa última problemática de questões de gênero, podemos fazer outra ligação dessa parte de alternativas didáticas, né, onde liga com a relação entre teoria e prática no saber sobre o fazer, certo? Essa conscientização mais crítica. Enfim, finalizando o mapa conceitual, espero que eu tenha conseguido contextualizar todos os assuntos, todas essas problemáticas e possa ter atendido aí, de certa forma, os professores de educação física em relação a essas problemáticas da educação física escolar. Estou muito feliz, esse estudo para mim foi muito desafiador, criar esse mapa conceitual. Enfim, espero que todos tenham curtido esse mapa e fiquem todos com Deus.